Bom dia, gente. Voltamos. A nossa conexão caiu. Meu Deus! Não vou prolongar, só vou deixar um iniciozinho para que o Facebook, para que o Instagram não venha a ser derrubado novamente, gente. Bom dia. Hoje nós estamos iniciando com esse louvor da Fernanda Brum, Te Amaria Outra Vez. Será que nessa manhã você tem condições, né, de profetizar que você amaria outra vez o seu esposo, a sua esposa, né? Você que está chegando aqui nessa live de hoje, muito bom dia para você, mulher mais que vitoriosa. Bom dia, convida as amigas, manda esse aviãozinho, manda coraçãozinho para que o Instagram venha entender que o que está sendo compartilhado aqui é importante. Nós não vamos prolongar muito com esse louvor de fundo, ele é lindo, ele é muito inspirador, ele é maravilhoso, né? É uma oração, né? É uma declaração de amor que a Fernanda Brum, né, ela fez para o seu esposo. Bom dia, Genilda. Bom dia, Dani. Bom dia, mulheres mais que vitoriosas. Vamos mergulhar nessa jornada do amor, fazendo as coisas darem certo. Que Deus ele possa nessa manhã, né, estar restaurando os nossos corações. Eu vou baixando o louvor aqui. Depois eu vou compartilhar esse louvor lá no grupo do WhatsApp. Vocês que estão aqui no meu grupo do WhatsApp. Bom dia, minhas lindas, maravilhindas. Eu vou compartilhar com vocês, porque nós iniciamos e o Instagram derrubou por causa do fundo musical, né? Aí da próxima vez eu vou botar só o instrumental, gente. Mas bom dia para você que tá chegando aqui hoje. Hoje nós estamos aí no na nossa terceira live do mês de junho, aonde estamos com o tema Jornada do Amor. Estamos aí falando sobre os pilares para sustentar um casamento. Nas últimas semanas nós falamos que o casamento, a base do casamento, ela precisa ser o amor. Ué, Monique, mas todo mundo não casa por amor? O ideal que seja pelo amor, gente. Mas nós já sabemos que nós vivemos dias hoje aonde pessoas entram em determinados acordos, né? Determinados interesses em comum que levam que muitas das vezes aquela pessoa ela venha casar com a outra e mediante as circunstâncias do dia a dia o amor acaba não sendo, né, se é que era amor, o suficiente para sustentar e manter essa jornada. Afinal de contas, casamento é uma união de duas pessoas com pensamentos diferentes. Facebook agora. Pensamentos diferentes, ideias diferentes, criações diferentes, vieram de valores, né? Um veio com uns princípios, outro veio com outros valores, enfim, gente. Então, imagina a gente unindo, né, essas duas vidas, a qual Deus ele tem um propósito, porque casamento é propósito de Deus. E muitas das vezes, mediante as circunstâncias, mediante as dificuldades do dia a dia, as diferenças, muitas das vezes nos fazem o quê? Pensar na possibilidade de um divórcio, né? Mas nós vamos orar para que Deus ele possa encaminhar nossas vidas nessa manhã, para que ele possa direcionar essa live, para que ele possa tocar em cada coração, para que ele possa trabalhar de maneira sobrenatural nas nossas vidas, porque eu sou simplesmente um instrumento dele aqui para proclamar a sua palavra, para proclamar a sua vontade, né? E que ele possa prevalecer na minha vida e na sua vida nessa manhã. Tá tudo ok aí, gente, no Facebook? Vamos lá.
Senhor, meu Deus, meu Pai, uma oração de olhos abertos, gente. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia, por essa manhã, pelas nossas vidas, Senhor, pelos nosso casamento, Pai querido, Pai amado, pela vida dessas mulheres que se encontram aqui nesse dia, que o Senhor conhece, Senhor, cada necessidade, o Senhor conhece cada limitação, cada dificuldade, meu Senhor, que cada uma delas tem passado, cada um dos seus filhos tem passado, Senhor, que o Senhor possa continuar restaurando, restituindo, fazendo tudo novo para a honra e glória do Teu nome. Tu é um Deus que és fiel, Senhor, Tu é um Deus que sabe, Senhor, aquilo que cada um de nós precisamos, aquilo que está em excesso, que o Senhor venha tirar das nossas vidas, aquilo que está faltando, meu Senhor, que o Senhor venha acrescentar, Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti nessa manhã, Pai. Por isso, desde já, eu quero Te agradecer, eu quero Te glorificar por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, né? Bom dia, vocês que estão aí no Facebook. Hoje, né, nesse mês, o tema, nosso propósito, se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje, né, esse mês aí, nessa jornada do amor, o propósito do Mulheres Mais Que Vitoriosas, nessa jornada se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos embora? Vamos ler? Você que pode, sempre tenha um caderninho devocional para que você possa anotar os versículos, as chaves bíblicas, né? Aquilo que foi ministrado ao seu coração mediante aquilo que nós lemos, né? Para que Deus ele possa continuar através do conhecimento científico, através da fé, que nós venhamos a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Bom dia, tia. Bom dia. Vamos lá. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas, gente, às vezes a gente lê, né? Ainda que eu falasse a língua, não. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, quando a gente lê, né, esse versículo, quando a gente lê esse capítulo, né, esses versículos que fala sobre o amor, a gente entende que existe muita renúncia, muita entrega, muito do se dar, do se doar, né? É por esse motivo que a nossa jornada, ela tem o conhecimento que a base para sustentar esse casamento vai precisar ser o amor, precisa ser o amor. Porque pode existir um casamento na base do interesse? Sim. Pode existir um casamento na base da competição? Sim. Porque pode acontecer de uma pessoa casar com outra para competir, dizer pro amigo, ó, eu conquistei aquela mulher, fiquei com ela, tô casado com ela, mas vai chegar uma fase que aquela pessoa não vai dar conta. Porque não existia a base principal, que é o amor. Porque nesse casamento vai haver circunstâncias, porque a própria palavra de Deus nos diz que casamento é tribulação na carne, digamos assim, né? Fisicamente, emocionalmente, nós vamos ter dificuldades em determinadas circunstâncias. Por esse motivo, nós precisamos, né, ter o amor do Senhor, primeiramente, nas nossas vidas. Porque quando nós nos sentimos amados pelo Senhor, automaticamente nós temos condições de amar o nosso próximo. Por isso que a palavra de Deus nos diz, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Muitas das vezes a gente está mais preocupado em amar o próximo do que amar a nós mesmos. E não é isso que o nosso Pai, o nosso Deus tem reservado para as nossas vidas. Existem pessoas que não têm condições de amar, não se viram ainda em condições de amar o próximo, porque foram muito feridas, foram muito machucadas, foram muito maltratadas e hoje vem carregando sequelas, vem carregando cicatrizes, vem carregando dores da qual ela fala: eu não amo homem nenhum. Eu não vou morrer de amores por ninguém. É claro, gente, que a gente não vai morrer de amores por ninguém. Automaticamente a gente precisa buscar amar a nós mesmos, porque o nosso Deus, ele nos ama. E quando nós nos sentimos amada, automaticamente nós vamos amar o próximo. E geralmente pode vir a acontecer de você não ter esse amor correspondido. E o que fazer, Monique? Nós entendemos que existe um propósito para todas as coisas. Se você não se policiar, se você não buscar o autoconhecimento, automaticamente você vai viver um relacionamento tóxico. Muitas vezes você vai criar uma codependência no outro porque você não aprendeu a se amar. Não aprendeu a se priorizar para que todas as coisas elas venham fluir, né? Da maneira que precisa fluir, sem cobranças em excesso, no sentido de querer fazer o outro prisioneiro, de querer fazer o outro propriedade sua, tá certo? Então a base é o amor. E quando há o amor, há respeito, há admiração, há dedicação. Há circunstâncias, né, que nós vamos precisar ceder, abrir mão de algo que a gente talvez não goste tanto. Por exemplo, você gosta de cachoeira, né? E ele gosta de cachoeira e você gosta de praia. Vai haver dias que ele vai querer ir na cachoeira e você vai na cachoeira porque você vai acompanhar. E tá tudo bem, gente. E ele vai ter momentos que ele vai ter que estar na praia, vai ter que ir na praia, porque muitas das vezes vai ceder para agradar o outro, para que ambos venham prosseguir nessa jornada. Porque vai haver o quê? O ceder. Vai haver o quê? O renunciar. Mas não é você anular a sua vida em função do outro. É que ambos venham caminhar juntos nessa jornada, né? Então, todo casamento, ele vai ter o quê? Uma arquitetura, uma construção, como já foi falado na nossa primeira live, você que não assistiu ainda. Existe ali uma arquitetura, existe ali um formato que aquele casamento vai prosseguir, como ambos almejam que aquele casamento seja dali para frente. Então, todo casamento precisa haver uma arquitetura, haver uma construção. Por isso, a importância, né? Você que está noiva, você que está solteira ainda, você que ainda está esperando no Senhor um parceiro, um companheiro, é momento de buscar conhecimento para que quando o outro chegar, vocês possam unir esse conhecimento. E se você não adquiriu um conhecimento, né, sabe lá, você não teve essas instruções da parte dos seus pais, às vezes a igreja, existem lá, né, algumas palestras, existem reuniões com jovens que vão ensinando, vão orientando como um casamento ele precisa ser arquitetado, de que maneira precisa ser a arquitetura daquele casamento, como que vai ser a construção. A construção muitas das vezes desse casamento é, cada um vem, né, com o que tem e vamos juntar. E dali a gente vai desenvolver, dali a gente vai, né, construir algo maior. Ou caso contrário, a gente hoje já vê que existem casamentos que, ó, isso aqui é meu, né? A gente vai se unir, mas isso aqui é meu, isso aqui é seu, né? Então, assim, existem acordos, né? Que cabe ao casal verificar se é benéfico, né, para o futuro desse casamento. Também vai existir, como um segundo pilar, a manutenção desse casamento que nós já falamos, a reforma. Porque a manutenção é o quê? Vamos manter como? De que maneira? De que forma? A reforma é o quê? O que nós vamos fazer para melhorar daqui para frente, né? Porque pode ser que a manutenção tá desgastada, né? Tá precisando fazer algo novo, tá precisando investir de outra forma. Então vamos para reforma. Vamos reformular, vamos recalcular, né, a estrutura desse casamento. Ou, lamentavelmente,
quando há falta de uma arquitetura bem elaborada, quando há falta de manutenção, quando há falta dessa reforma, pode chegar ao ponto de uma demolição. E nós entendemos que demolição fala sobre divórcio, né? E nós entendemos que Deus, ele não tem prazer no divórcio, porém a carta de repúdio, a carta de divórcio, ela foi permitida pela dureza do vosso coração, pela dureza do coração do outro, né? E nós entendemos que quando não há renúncia, quando não há concordância, quando não há ceder, a dureza do coração ela vai prevalecendo e muitas das vezes, né? Nós temos chegado a um tempo onde as mulheres têm sofrido muito com a questão do feminicídio, porque as mulheres têm buscado se posicionar, têm buscado em não aceitar determinados comportamentos mais do próximo, do seu companheiro e lamentavelmente tem colocado a sua vida em situações de risco. Mas nós sabemos que, graças a Deus, o nosso governo, né, eles têm contribuído bastante em relação à proteção, em relação ao suporte para essas mulheres que muitas das vezes chegaram ao seu limite, né? O casamento não tem mais vez, não tá tendo mais esperança, não vê mudança, não vê transformação da outra parte e lamentavelmente chegou ao ponto de demolição, né? Então a gente precisa rever essas questões, porque durante muitos anos, né, por uma questão de religiosidade, excesso de religiosidade, muitas mulheres, principalmente cristãs, né, seja ela evangélica, seja ela católica, por uma questão de preservar a imagem do casamento, em questão de preservar a integridade da família ali entre quatro paredes dentro de uma casa, porque automaticamente, muitas das vezes lá fora, ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas ali por uma questão de religiosidade, a mulher ela acaba se posicionando em fingir algo que não está acontecendo, algo que não está vivendo e começa a querer mascarar de que tá tudo bem. E por esse motivo não busca ajuda na liderança, porque muitas das vezes acontecem casos, né, de que o líder diz, não vamos trazer escândalo, não vamos escandalizar o nome do Senhor. E a gente precisa rever esses conceitos, porque entre escandalizar o nome do Senhor, não que a gente concorde com isso, mas existem lideranças hoje que já têm agido com sabedoria, que têm agido com entendimento, né, que entre haver, né, lá um feminicídio, entre haver lá uma violência doméstica, é necessário muitas das vezes agir de forma drástica, buscando apoio, buscando orientação até judicial, gente. Então, lamentavelmente, é uma fase onde nós não desejamos, nós não queremos, mas se for preciso, se for necessário, nós precisamos orientar, nós precisamos, né, encaminhar as nossas irmãs, as nossas amigas a buscarem recursos, né? E nós sabemos que esses recursos têm acontecido, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre falta de afetividade, tá? É um dos pilares que podem vir, né, estremecer um casamento. Quando não existe ali expressões de amor, quando não existe ali expressão de respeito pelo outro, essa falta de afeto, essa falta de amor, uma frieza no casamento, um descaso pelo próximo, isso pode fazer com que esse casamento não venha suportar durante muito tempo. Porque nós mulheres, né, uma mulher curada, uma mulher sarada, ela não é uma mulher carente, mas ela é uma mulher que ela quer ser amada, porque ela automaticamente ela quer amar. E o amor é algo que geralmente a gente espera que seja correspondido. Tá certo? Você dá uma palavra de afirmação pro outro. Nossa, como você tá bonito, como você tá cheiroso, como você tá linda, como você tá bem arrumada. Tá certo? E quando não existe essa afetividade, seja ela em palavras, porque a sua linguagem de amor pode ser palavras de afirmação.
E quando você observa que o outro não tem essa habilidade de dar palavras de afirmação para você, você pode entender que aquela pessoa não te ama. Não é que essa pessoa não te ama, é porque a sua linguagem de amor é palavras de afirmação e você entende pelo fato do outro não falar essas palavras, você não se sente amada. Então nós precisamos, agir com inteligência emocional e chegar e falar para o outro: olha, eu gosto que você me elogie. Eu sinto essa necessidade de ser elogiada. Muitas das vezes você veio de uma criação onde os seus pais te encheram de elogios, te encheram de mimo, digamos assim, Filhinha do papai, filhinha da mamãe, você é linda, você é maravilhosa. E hoje você pode ter se relacionado com uma outra pessoa que ela não veio de um meio familiar onde existia essa habilidade, de expressar para o outro que o outro tá vendo, que o outro tá sentindo. E essa pessoa hoje, a expressão de amor dela pode ser atos de serviço. A expressão dela pode ser pegar o seu carro e levar para lavar. A expressão de amor dessa pessoa pode ser ir no supermercado, fazer as compras do mês. E você não se sente amada dessa forma. Então nós precisamos fazer uma autoanálise, A gente precisa buscar o autoconhecimento para que a gente possa entender o que eu preciso, o que está faltando em mim. É porque eu preciso me sentir amada dessa forma, essa é a minha linguagem de amor, ou porque o outro não sabe, porque o outro ainda não alcançou uma inteligência emocional o suficiente para corresponder com a minha necessidade. Aí às vezes você quer dizer assim: nossa, fulano tá em casa, sentado numa poltrona, eu tô sentada no sofá, por que a gente não tá grudadinho? Por que a gente não tá sentado juntinho, vendo filme, vendo a série? Porque a sua linguagem de amor pode ser o quê? Toque físico, Me falhou a memória. A sua linguagem de amor pode ser toque físico. Aí a linguagem do amor do outro não é toque físico. A linguagem do amor do outro seja atos de serviço. Aí você começa a entender: nossa, mas fulano é muito frio. Fulano não tem vontade de ficar aqui comigo, sentadinho, grudadinho. Mas essa é uma necessidade sua. Isso não quer dizer que é uma necessidade dele. Isso não quer dizer que ele entendeu que você se sente amada, você se sente ali, com afeto, vocês têm afeto um pelo outro dessa forma. Talvez o afeto dele por você é ir lá preparar o almoço, é lá preparar o café da manhã, é lá preparar, o café e te entregar na sua mão. Então a gente precisa avaliar que muitas das vezes a nossa necessidade não é a maneira que o outro vai corresponder. Isso não quer dizer que essa pessoa não te ame. Isso não quer dizer que essa pessoa não tenha afeto por você, tá certo? Então essa é uma das áreas que podem vir trazer, uma desestabilidade no casamento. Para que a gente venha fazer com que as coisas deem certo, nós precisamos avaliar qual é a nossa necessidade, qual é a nossa linguagem de amor, e sentar e conversar com o outro. Olha, eu gostaria que você me servisse dessa maneira. Gente, a minha linguagem de amor é ser servida. Tá agindo as coisas, tá fazendo, tem uma manutenção na casa, tem que consertar um ventilador, uma tomada, uma gaveta. Gente, se fizer isso pra mim, tô de boa. Por quê, gente? A minha linguagem de amor é essa. A minha necessidade de amor é essa, porque existem, determinadas formas que a gente acaba suprindo uma necessidade nossa. E essa necessidade, muitas das vezes, a gente acaba depositando no outro. E a gente precisa, ter esse autoconhecimento para que a gente possa suprir essa necessidade em nós. Porque, digamos que você esteja casada com um marido que a linguagem de amor dele não seja te servir. A linguagem de amor dele é te dar presente, tá certo? Aí você, eu me sinto comprada. Eu gostaria tanto que fulano sentasse comigo para ver um filmezinho. Eu queria tanto que fulano se preocupasse em trocar o óleo do motor do meu carro. E a pessoa, para ela,
ela vai pagar para alguém resolver, ou ela vai falar, ó, tem que resolver, ou ela não vai nem lembrar, mas a linguagem de amor dela é te presentear. Entende? A linguagem de amor dela vai ser pagar para alguém resolver lá o problema do óleo do teu motor, do teu carro. E você falar assim, nossa, mas fulano parece que nem se preocupa comigo. Fulano nem quer cuidar de mim. Então a gente precisa identificar qual é a nossa linguagem de amor e qual é a linguagem de amor do outro também, né, gente? Porque automaticamente a gente quer receber, mas também existe uma troca, tá certo? E quando existe, né, dificuldades na área da intimidade, na área da sexualidade, e uma delas, a que a gente vai abordar hoje, é a ejaculação precoce, gente. Quando existe, né, dificuldades na área sexual, na intimidade do casal, pode haver também, né, como eu posso dizer, um terremoto na relação. Porque nós sabemos que a intimidade do casal, a intimidade sexual, fortalece ali as intempéries do dia a dia, as intempéries da vida. E quando essa área não está bem ajustada, quando essa área não está bem resolvida, automaticamente vai trazer muitas dificuldades. Ah, mas eu amo fulana. Fulana me ama. Gente, mas a mulher tem as suas necessidades. O homem também tem as suas necessidades fisiológicas, tá certo? Então, nessa hora, o amor é suficiente para suportar muita coisa? É. Existem casos hoje de mulheres que o seu marido, o seu esposo, né, hoje se encontra em processo de um câncer, está fazendo terapia, fazendo tratamento, né? Existe lá as questões do câncer de próstata, existem as dificuldades também que muitas das vezes aquele homem não vai poder, né, atender as necessidades sexuais daquela mulher. Existem homens hoje que eles se tornaram eunucos. Homens que hoje não conseguem desenvolver uma atividade sexual normal com a sua esposa ali, daquela forma que nós estamos falando, né? Claramente sobre vagina, pênis, é pesado? Sim, gente, mas a gente precisa ser claro nas palavras, porque Deus, ele fez a sexualidade para o casal. Não existe, né, pecado quando o homem e a mulher, eles são casados, quando existe um compromisso ali entre aquele casal. Então, é uma área que precisa ser cuidada, é uma área que precisa ser avaliada. Existem as questões de saúde, que a um determinado tempo, aquelas vezes a pessoa passou por uma cirurgia, aquela pessoa está se recuperando, aquela pessoa está fazendo uso de algum medicamento. Existe um tempo? Existe um tempo, mas isso precisa ser conversado. E às vezes acontece da outra parte, tá tão envolvida, né? Tá tão castigada pelo processo que está passando, que a outra parte precisa entender. Então, por isso que é importante, muitas das vezes, fazer um acompanhamento psicológico, fazer terapia, para que ambos venham ali, né, se ajustando. Porque pode acontecer algo na vida desse casal, pode ter acontecido algo, mas existe uma história por trás disso. Como era a vida deles antes? Como era a questão da intimidade sexual deles? E hoje essa pessoa, ela se encontra aí com dificuldades, com impotência sexual. Gente, eu tô falando assim porque vocês vou abrir uma enquete, tá? Vou abrir uma enquete porque a gente já está finalizando a primeira fase aí no Instituto e vão se abrir as especializações, tá? E eu vou pedir, né, que vocês aí, a gente vai fazer uma enquete para que vocês opinem na questão de transtornos de personalidade, se vocês querem que eu fale mais sobre esse assunto, que eu traga mais sobre esse assunto, ou se a gente vai trabalhar as questões de sexualidade, tá certo? Então a gente vai abrir uma enquete aí, porque será uma das nossas próximas especializações aqui para o nosso projeto. Então, que vocês vão se adaptando aí já, vão se acostumando, porque a gente precisa abordar temas que muitas das vezes é camuflado,
não querem falar, mas precisam ser esclarecidos para que um casamento venha fluir de uma forma plena, de uma forma satisfatória, para que ambos venham viver uma vida feliz, tá certo? Por esse motivo a gente ingressou nessa jornada fazendo as coisas darem certo. Tá certo, Irani? Certo, Rita? Certo, tia Mônica? Então a gente abordou aqui quando existe questões de impotência sexual e aquele homem, aquele marido, e pode acontecer a mulher também, tá, gente? Porque mediante a menopausa vai chegando, muitas das vezes a libido vai diminuindo. Manda coraçãozinho, gente. A libido vai diminuindo, muitas das vezes o dia a dia daquela mulher corrido, jornada dupla, tripla, cuidar da casa, trabalhar fora, estudar. Isso pode trazer dificuldades na área, né, da intimidade, na área da sexualidade do casal. E podem existir questões, né, fisiológicas, aonde aquela pessoa, seja se ela veio, né, dos vícios, porque nós falamos na live anterior, dos vícios, né, como o álcool, o alcoolismo, também traz dificuldades também na área da sexualidade, traz impotência sexual. Então a gente precisa, né, avaliar e encaminhar com paciência, sabendo que existem mulheres, gente, que dependendo da maneira, do ponto que elas já chegaram, bom dia, Vicky, do ponto que elas já chegaram, elas já não estão mais com paciência nenhuma. Sabe, às vezes quando falou nessa área, a mulher ela já tá pelos nervos. Por quê? Porque ela já tá subindo pelas paredes. Essa mulher ela já tá, sabe lá, né? Como? Porque é algo que veio protolando entre o casal, é algo que veio, né, se estendendo e não falar, se estendendo e não buscar ajuda. E chega a um fato de muitas das vezes isso, infelizmente, né, acabar fazendo que cada um venha para um lado. Então precisa ajustar essa questão. Existe também quando acontece, né, a questão da ejaculação precoce. Nós sabemos que a ansiedade, tá certo? A ansiedade em excesso pode vir ocasionar esse tipo de comportamento. Isso não é algo que acontece somente com os jovens, né? A gente pensa que os jovens, né, estão empolgados e acaba acontecendo, mas isso pode vir a acontecer com homens mais maduros, com homens mais velhos, pessoas que vieram, né, de comportamentos, de vícios, né, de se masturbarem, e isso acaba fazendo que essa pessoa hoje ela não tenha o controle como ela precisa ter para ter uma relação sexual satisfatória, aonde tenha início, meio e fim. Isso faz com que a mulher fique muito chateada, faz com que a mulher fique muito frustrada, e nessa hora a gente fala, mas não tem o amor? Gente, nós entendemos que a base de um casamento é o amor, mas a área sexual ela também precisa estar ajustada. A área sexual ela também precisa estar de comum acordo para que as coisas continuem dando certo. Não pode uma pessoa ficar satisfeita ali na intimidade e a outra pessoa ficar insatisfeita e em nome do amor tá tudo bem, gente. Precisa se resolver, precisa identificar quais são os gatilhos, tá certo? Que tem feito com que essa pessoa venha a ter esse comportamento. Eu estive atendendo uma pessoa semana passada, da qual ela questionava que o seu esposo estava com vícios em pornografia. E nós, ali nesse manejo, nós fomos conversando, nós fomos buscando, né, ali coisas sobre a infância daquele marido, qual foi o ambiente em que ele conviveu, qual o tipo de comportamento que você tem observado que tem te direcionado, que ele tá ligado aos vícios. Então que a gente possa, meio que a gente vai peneirando, né? Porque a mudança só pode partir da outra pessoa. A transformação tem que partir da outra parte. Mas a mulher com sabedoria, com inteligência, com estratégias, ela vai ali
se achegando, se ajustando. Por quê? A pior coisa que tem, gente, é a pessoa já tá vivendo uma situação difícil. Ah, mas ele é sem vergonha. Ele faz isso porque ele gosta. A gente não pode julgar a história do outro sem antes a gente conhecer. Às vezes aquela pessoa está passando por um processo interno, nada justifica, gente. Deus, ele abomina. Isso é pecado, isso é o acúmulo do egoísmo. Mas a gente não tem como pegar a informação, o conhecimento, abrir a cabeça da pessoa e encaixar. Então a gente precisa ali, encaminhando. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz, que o amor encobre multidões de pecados. Não é você acoitar a ser vergonhice da pessoa, não é acoitar aquilo que a pessoa está fazendo de errado, não, gente. É você encaminhar, tá certo? Ah, mas fulano faz isso porque quer. Eu estou aqui como esposa para servir, para poder nos relacionarmos, e ele faz isso. Isso faz com que a mulher fique com a sua autoestima muito baixa. Muitas mulheres hoje estão vivendo momentos de frieza em meio ao seu casamento, vivendo momentos de distanciamento, porque pensa, ele prefere mais fazer sozinho, né, buscando pornografia, buscando vídeos, do que se relacionar comigo, sabe? Isso faz com que a mulher, bom dia, Polly, isso faz com que a mulher se sinta inferior, né? Faz com que a mulher não se sinta valorizada, e isso precisa ser avaliado, né? Porque não é uma questão sua, não é que você possa não ser uma mulher desejável, é uma questão da outra parte. Então isso precisa, né, ser ajustado, precisa ser encaminhado. Para quê? Para que o outro veja que você está disposta a ajudar, porque é muito fácil a gente bater na cabeça, a gente criticar, a gente julgar. Isso é muito fácil a gente fazer. Mas vamos descobrir o porquê disso? Qual é o gatilho que tem feito você se deixar se levar por essa situação? É o quê? Porque é mais fácil? É porque você não quer me pedir? Porque, gente, acontece também de muitas das vezes a gente, mulher, vamos dizer assim, a gente, né? A mulher, ela tem muito dessa de fazer joguinho, sabe? De fazer pirracinha. Não tá fazendo o que eu quero, não tá me presenteando, então não tem nada, né? E aí, depois você vai reclamar de quê? Depois você vai chorar, por quê? Porque se você mesmo tá plantando essa situação difícil no meio do seu casamento, você mesmo tá dando brechas para que essa outra pessoa, eu vou falar nada com ela, tá doido essa mulher? Vou convidar ela pra gente ter uma intimidade, nada. Essa mulher tá armada até os dentes. Por quê? Aquela pessoa, se ele for uma pessoa com um temperamento fleumático, tá certo? Um cara tranquilo, um cara sereno, né? Se ele tiver um comportamento melancólico, meio como, essa mulher tá me rejeitando. Essa mulher aí, não sei não, hein? Essa mulher aí não tá querendo nada comigo, não. Ele começa a se sentir vítima dele mesmo. Então, ele começa o quê? Se esconder. Ele começa a se acuar. Só que, fisiologicamente, gente, o corpo, ele não quer saber disso, né? Ele não quer saber das suas questões emocionais. É claro que, dependendo do nível que está, a pessoa, no último estágio, a pessoa ela pode vir até a paralisar e perder o interesse sexual. Mas isso é muito natural da mulher. O homem, não. O homem, né? Ele é racional. Nós, mulheres, somos mais emotivas. Precisamos criar um cenário, precisamos, né, criar um clima. E a gente precisa entender que nem sempre vai ser assim, tá? Então a gente muitas das vezes está julgando que o outro, né, tá com ejaculação precoce, não tá tendo interesse em buscar um acompanhamento médico para poder cuidar dessa questão da impotência sexual também. A idade vai chegando, precisa se cuidar, precisa buscar, muitas das vezes fazer uso aí dos suplementos, gente, né? Eu vendo lá na Meu Mundo Shape, chegam homens lá que malham, que fazem atividade física, que se cuidam, mas tá lá tomando seu tribulis terrestre, gente. Tem mulheres lá que estão também tomando... Ai, meu pai, agora sumiu o nome.
Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá lá o homem tomando seu tribulis terrestre, né? E tá a mulher lá tomando uma cafeínazinha para dar mais energia, tá certo? Então a gente precisa ver que muitas das vezes só a alimentação nossa diária não vai ser suficiente. Existem momentos que a gente vai precisar tomar um guaraná em pó. Gente, a mulher trabalhou o dia todo, né? Tá cansada, tá um bagaço. Chegou em casa, o marido a convida para uma intimidade. Ah, amor, tô cansado. Tô cansada. E aí? Aí você... maca peruana. Isso mesmo, Dani. Obrigada, amor. Maca peruana. As mulheres tomam maca peruana, gente. Pra quê? Pra poder levantar, dar aquela libido, dar aquela levantada. Tá certo? Então a gente tá hoje falando sobre o quê? Afetividade e cuidados com a área sexual. Tá errado? Vamos ajustar, vamos buscar conhecimento, vamos buscar um médico, vamos buscar um acompanhamento, vamos buscar um nutricionista, tá? Porque isso que eu tô falando com vocês aqui, o nutricionista ele passa. Maca peruana, tribulis terrestre, tá certo? Guaraná em pó ou guaraná em cápsula, cafeína para dar aquela energia. Tá certo? Então a gente precisa observar essas questões. Agora, uma questão que eu também quero falar é apetite sexual desajustado. Por quê? Se o cara começar a tomar, né, de uma forma aí que venha dar aquela potencializada aí na área sexual, na intimidade, e a mulher começa a não dar conta, aí vai começar a ver o quê, gente? Ó, um desnível, um desajuste na área da sexualidade. O homem quer muito, né? 2, 3 vezes no dia. E a mulher só quer uma vez na semana e olha lá. E se dê por satisfeito. Gente, nós sabemos que culturalmente o nosso país ele é um país quente, né? Ele é um país onde automaticamente a gente olha na rua, as mulheres estão de uma forma despida. Não tem como o homem não olhar. E cá entre nós, não é só o homem olhar, gente. A mulher também olha, tá certo? A gente estava assistindo uma live anterior com a nossa mentora, Ângela Cirino, e falando sobre isso, que Deus, ele unge os nossos olhos, como unge os olhos dos homens também. Então, assim, o apetite sexual, ele acaba sendo cada vez mais instigado, aflorado, né? Por quê? O homem, ele é muito pelo que ele vê, pelo que ele visualiza, né? E nós vivemos num país que o clima é tropical, né? Automaticamente as mulheres andam muito com muita vontade e os homens hoje em dia estão andando à vontade também, gente. Já foi tempo da gente só dizer que o homem olha para a mulher também olha para o homem. Só que como a gente vai olhar, de que forma a gente vai olhar, gente? De que maneira nós estamos olhando? Olhando, vendo, né? Existe um amigo, um irmão, que ele diz assim, o primeiro olhar é humano, porque ninguém é cego, gente. A gente não pode ser hipócrita. Tá certo? Ah, minha mulher é a mulher mais linda do mundo. É verdade isso que você tá falando? É de coração ou isso é hipocrisia? Ou isso é falsidade? Para dizer, eu não olho para mulher nenhuma, eu não vejo mulher nenhuma mais bonita, né? Então a gente precisa ser sincero conosco. Nós precisamos ser verdadeiras conosco. Como também a mulher. Ah, meu marido é o homem mais lindo do mundo. Tem que ser para mim o homem mais bonito. Tem que ser bonito, eu tenho que olhar ele com o olhar de que você é bonito pra mim, amor, né? Você é lindo. Mas isso não quer dizer que não exista outro homem bonito, tá certo, gente? A gente tá falando de beleza, de aparência, ok? Então vamos sermos verdadeiras, não vamos ficar camuflando a verdade e a realidade. E esse irmão, ele fala assim, o primeiro olhar é humano, é o olhar da carne, a gente tá vendo, a gente não é sério. Aí o segundo olhar... Já ele mais ou menos eu entendi que é um olhar já mais deixa eu ver o que eu tô vendo, tá certo? É um olhar mais, vocês entenderam, né? E o terceiro então já é mais ainda, que é o inimigo falando, ó, vai lá e parte para dentro. Mas nós entendemos que Deus, ele não quer que isso venha acontecer nas nossas vidas, né? Por esse motivo a gente veio buscar ter esse afeto, ajustar os afetos, identificar a nossa linguagem de amor, cuidar se estiver tendo dificuldade aí na área da sexualidade,
como ejaculação precoce, impotência sexual, né? Falta de desejo pelo outro, tá certo? E quando está acontecendo o apetite sexual desajustado. Agora, vamos identificar o porquê. Essa mulher está na menopausa. Isso não quer dizer, gente, que toda mulher que está na menopausa, ela vai ficar se sentindo desmotivada sexualmente, não, tá? Existem mulheres que acaba acontecendo o oposto. Porque ela já não tem mais a preocupação de engravidar, ela já não tem mais aquela necessidade ali de se preservar, de que vai ter filho, aquele medo, aquela preocupação, e pode o apetite dela ficar mais aflorado. E às vezes o homem vai baixando mais a bola. Então há necessidade de fazer uso, né, desses suplementos, você vê direitinho, para que você possa ter uma vida sexual ativa, para que você possa continuar fortalecendo os pilares desse casamento, né, para que tudo venha se encaminhar, para que tudo venha se ajustar da melhor forma possível, para que a gente possa viver dias melhores, para que essa jornada da vida, né, ela venha ser algo que venha exalar um cheiro de vida, porque através do seu casamento, através do seu testemunho, outras vidas, né, estão se espelhando em você, estão buscando, né, se identificar em você e ver, ela teve dificuldades, ela teve momentos difíceis, ela está superando e hoje eu estou vendo que ela está prosperando, ela está vencendo. Tá certo? Porque nós estamos numa jornada que cada dia é uma fase, cada tempo da nossa vida é um ciclo, né? E qual é a essência que você vai liberar nesse ciclo? Essência de morte, né? Essência de que vou desistir de tudo, vou jogar tudo pro alto, ou é uma essência de que tá dando certo, tá fluindo, tá melhorando, tá se ajustando? Por quê? Até vou pegar esse vidrinho aqui, gente, presta atenção. Esse aqui é meu vidrinho da unção que eu tenho. A essência, né? Ela automaticamente, quem conhece aí dos perfumes importados, né, tia? Sabe que é algo que se uma gotinha, ela faz você ficar o dia todo perfumada. E existem pessoas que têm uma determinada essência que o mesmo perfume que você usa em mim não vai dar, não vai exalar daquela forma. E existem pessoas, gente, que se ela usar uma determinada essência, meu Deus, aonde ela passa, ela deixa aquele cheiro no ar. E é assim que nós precisamos ser. É essa essência que nós precisamos exalar. Primeiramente, a essência de Cristo, a essência de vida, a essência de prosperidade, a essência de viver o extraordinário. Mas para isso a gente precisa se permitir. Por esse motivo nós buscamos atendimento terapêutico para quê? Ajustar essa situação. Porque vai pegar uma pessoa com um pensamento, a outra pessoa com outro pensamento, une essas duas cabeças e aí como é que vai ficar? Às vezes a outra parte não está disposta a ceder. E quando a outra parte está com o coração endurecido, não está disposta a ceder, vai trazer muitas dificuldades. Aí é onde a gente precisa, né, buscar o conhecimento para quê? Aonde eu estou falhando comigo? Será que essa carência que eu tenho pelo outro não é porque eu não me senti amada pelos meus pais? Será que essa necessidade, né, do meu marido ficar ali o tempo todo me bajulando, não é porque eu fui muito paparicada na minha infância e hoje eu quero transferir uma necessidade que eu tive, a qual os meus pais me deram, para o outro? Ou será que esse apetite sexual desajustado que eu estou é porque eu tô querendo extravasar os meus problemas, querendo fugir dos meus problemas, achando que ter uma vida sexual desajustada vai resolver? Então existem gatilhos, existem comportamentos, existem situações que vão fazer com que nós venhamos avançar, tá certo? Através do autoconhecimento, através da psicanálise, a gente fazer um método investigativo, porque a psicanálise é o quê? É a cura pela fala. A gente vai buscar compreender o porquê que você age dessa forma, qual o pensamento que vem, em qual situação você está, em qual ambiente que faz você, né,
ter essa frieza pelo outro, ou esse apetite sexual desajustado, ou esse desinteresse pelo próximo. Então a gente precisa, né, ajustar para que a gente venha continuar fortalecendo os pilares do nosso casamento, para que tudo venha continuar dando certo e para que a gente possa, né, exalar o bom perfume de Cristo através das nossas experiências, através das superações que nós temos tido, para que a gente possa cada vez mais ajudar outras vidas, né, a estruturarem, a fortalecerem a sua vida. Então, desde já eu quero agradecer, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque esteve aqui comigo nessa live. Vai compartilhar essa live com aquela amiga, com aquela irmã, né, que está precisando ouvir isso, precisando entender que a terapia, conhecimento, é investir no seu casamento, é investir em si, é investir na sua família, porque quando as coisas não estão bem em meio ao casal, automaticamente vai refletir nos filhos. Então a gente precisa buscar, né, ajuda quando a gente já começa a ver que a gente não vai dar conta sozinho, porque quem vê de fora tem um olhar diferente do seu, que está muitas das vezes ali em meio à situação. Tá certo, gente? Então que Deus te dê uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira de prosperidade, que Deus continue cuidando de todas as áreas da nossa vida, fortalecendo cada um desses pilares para que a gente possa cada vez mais viver dias melhores para a glória de Deus. Então, beijo, minhas lindas, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, né, que a gente possa se encontrar na próxima live, na nossa próxima quarta-feira. Tchau, minhas lindas. O nosso print, né? Vambora, Dani. Peraí, deixa eu dar uma ajustadinha aqui que se colar hoje, ele tá meio escondido. Manda aí no print, deixa nos comentários em que área, né, que mais tocou, que mais falou com você nessa manhã da nossa live terapêutica, tá certo?